A Zona Morta. Stephen King. Capítulo 9. 1. A primeira cirurgia de Johnny foi marcada para 28 de maio. Tanto Isaac quanto Brown explicaram cuidadosamente o procedimento. Ele receberia uma anestesia local. Nenhum dos dois queria que ele se submetesse a uma geral. Aquela primeira operação seria nos joelhos e tornozelos. Os ligamentos, que tinham se encurtado durante o longo sono, seriam alongados com a utilização de uma combinação de delicadíssimas fibras plásticas. O material era o mesmo usado em cirurgias de reparação de válvula mitral. Brown informou que a questão não era tanto a aceitação ou a rejeição do corpo aos ligamentos artificiais, mas saber se as pernas seriam capazes de se adaptar à alteração. Se conseguissem bons resultados com os joelhos e tornozelos, 3 outras cirurgias entrariam no cronograma. Uma nos ligamentos das coxas, outra nos ligamentos das articulações do cotovelo e possivelmente uma terceira no pescoço, pois ele mal conseguia virar. A operação seria executada por Raymond Rupp, pioneiro na técnica. Seu voo estava chegando de São Francisco. Por que esse tal de Rupp, que é um superstar, se interessou por mim? Perguntou Johnny. Superstar era uma palavra nova que aprendera de Mary. Ela a usara para se referir a um cantor meio calvo que usava óculos e atendia pelo improvável nome de Elton John. Está desconsiderando o fato de você também ser um superstar, respondeu Brown. Nos Estados Unidos, é muito pequeno o número de pessoas que se recuperaram de estados de coma tão longos quanto o seu. E, mesmo entre esses casos, a mais completa e satisfatória recuperação das sequelas de lesão cerebral tem sido a sua. São Isaac foi mais direto. Virou um ratinho de laboratório, hein? O quê? Sim, olhe na luz, por favor. O Isaac fez brilhar uma luz na pupila do olho esquerdo de Johnny. Sabia que posso olhar diretamente em seu nervo óptico com esse aparelho? Pois é. Os olhos são mais que as janelas da alma. São um dos pontos mais cruciais para o bom funcionamento do cérebro. Ratinho de laboratório, disse Johnny mal-humorado, encarando o selvagem ponto de luz. Sim, a luz foi apagada. Não se lamente tanto. Muitas das técnicas que vamos empregar para ajudá-lo, e algumas das quais já empregamos, foram aperfeiçoadas durante a Guerra do Vietnã. O que não faltavam eram cobaias nos hospitais do Vietnã, né? Um homem como Rupp está interessado em você porque agora você é único. Eis aqui um homem que passou 4 anos e meio dormindo. Podemos fazê-lo andar novamente? Um problema interessante. Ele está querendo escrever uma monografia sobre isso para publicar no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra. Ele vê a situação como uma criança se deslumbrando com novos brinquedos colocados na árvore de Natal. Não vê você. Não vê Johnny Smith sofrendo. O Johnny Smith que usa a comadre e toca a campainha para a enfermeira vir coçar suas costas. Isso é bom. As mãos dele não vão tremer. Sorria, Johnny. Esse tal de Rupp parece mais um caixa de banco, mas talvez seja o melhor cirurgião da América do Norte. Para Johnny, no entanto, era difícil sorrir. Leu zelosamente os folhetos que a mãe deixara lá. Eles o deprimiram e o deixaram novamente muito inseguro a respeito da sanidade dela. Um deles, escrito por um homem chamado Ceylon Kirban, parecia quase pagão, tamanho fascínio por um apocalipse sangrento e pelas fossas escancaradas e fumegantes do inferno. Outro folheto descrevia a vinda do anticristo com termos de horror sensacionalistas. Os outros eram um fantástico carnaval de disparates. Cristo vivendo sob o Polo Sul. Deus dirigindo discos voadores. Nova York como Sodoma, Los Angeles como Gomorra. Os folhetos tratavam de exorcismo, bruxas, de todo tipo de coisas visíveis e invisíveis. Para ele foi impossível associar os panfletos à mulher religiosa, mas ainda de pés no chão que conhecera antes do coma.
3 dias após o incidente que envolveu a foto da mãe de Isaac, um repórter do Daily News de Bangor, um homem magro e de cabelo preto chamado David Bright, apareceu na porta do quarto de Johnny e perguntou se podia conversar rapidamente com ele. Foi autorizado pelos médicos? Perguntou Johnny. Para dizer a verdade, não. Bright sorria. Tudo bem, disse Johnny. Nesse caso, vai ser um prazer falar com você. É um homem de vontade própria, afirmou Bright. Ele entrou e se sentou. Suas primeiras perguntas foram sobre o acidente e sobre os pensamentos e as sensações de Johnny ao sair do coma e descobrir que quase meia década fora desperdiçada. Johnny respondeu a essas perguntas de forma direta e honesta. Então Bright disse que, de acordo com uma fonte, Johnny ganhara uma espécie de sexto sentido após o acidente. Está me perguntando se tenho poderes paranormais? Seria um bom começo, disse Bright, dando de ombros e sorrindo. Johnny pensou cuidadosamente no que ouvira de Isaac. Quanto mais pensava, mais chegava à conclusão de que o médico havia feito exatamente o que era certo ao desligar o telefone sem dizer nada à sua mãe. Johnny tinha começado a associar o que estava acontecendo em sua mente com aquela história de W. W. Jacobs, a pata do macaco. A pata dava direito a 3 desejos, mas o preço que a pessoa pagava por cada um deles era terrível. Um velho casal tinha perdido 100 libras e perder o filho em um acidente em uma serraria. A indenização paga foi de exatamente 100 libras. Então a mulher pediu para ter o filho de volta e ele de fato voltou. Mas antes que ela pudesse abrir a porta e ver o horror que havia pedido para sair do túmulo, o marido usou o último desejo para mandá-lo de volta à sepultura. Como Isaac dissera, talvez fosse melhor deixar certas coisas perdidas. Não, disse Johnny. Tenho tantos poderes paranormais quanto você. Mas de acordo com minha fonte, você... Não é verdade. Bright sorriu com certo cinismo, parecendo que insistiria naquele assunto. Mas de repente passou a uma nova página de seu bloco de notas. Perguntou sobre as perspectivas de Johnny para o futuro, sobre as expectativas acerca de sua recuperação. E Johnny também respondeu a essas perguntas o mais honestamente que pôde. E o que vai fazer quando sair daqui? Perguntou Bright, fechando o bloco. Realmente ainda não pensei nisso. Ainda estou tentando me adaptar à ideia de que Gerald Ford é o presidente. Bright riu. Não está sozinho nisso, meu amigo. Acho que vou voltar a lecionar. É o que sei fazer. Mas a possibilidade ainda está muito longe para eu começar a pensar agora. Bright agradeceu pela entrevista e foi embora. O artigo foi publicado no jornal 2 dias depois, um dia antes da cirurgia na perna. Estava na parte inferior da primeira página e a manchete dizia: John Smith, o moderno Rip Van Winkle, enfrenta longo caminho para a recuperação. Havia 3 fotos. Uma do anuário da Clives Mills High School, tirada no máximo uma semana antes do acidente. Uma de Johnny na cama do hospital, parecendo magro e contorcido, com os braços e as pernas em posição pré-fetal. E entre essas duas havia uma foto do táxi quase totalmente destruído, caído de lado como um cachorro morto. Não havia menção a sextos sentidos no artigo de Bright, poderes para prever o futuro ou dons insólitos. Como conseguiu desviá-lo do foco sobre a percepção extrasensorial? Perguntou Isaac naquela tarde. Ele me pareceu um sujeito legal, respondeu Johnny, dando de ombros. Talvez não quisesse me importunar com isso. Pode ser, disse o Isaac, mas ele não vai esquecer. Não se for um bom repórter, e pelo que fiquei sabendo, ele é. Ficou sabendo? Andei perguntando. Zelando pelo meu bem-estar? Fazemos o que podemos, Está nervoso por causa de amanhã, Johnny? Não nervoso, não. Apavorado é a palavra mais exata. Sim, é claro que está. Eu estaria. Vai estar lá? Sim, na galeria de observação, lá no alto. Não vai conseguir me distinguir dos outros no meio de tantos jalecos verdes, mas vou estar lá. Use alguma coisa, pediu Johnny. Use alguma coisa para que eu possa te reconhecer. Tudo bem.
O Isaac olhou para ele e sorriu. Vou prender meu relógio no jaleco. Bom, disse Johnny. E quanto ao Dr. Brown? Ele vai estar lá? O Dr. Brown está em Washington. Amanhã ele apresentará seu caso à Sociedade Americana de Neurologistas. Li a exposição que ele vai fazer. É bastante boa. Talvez um tanto exagerada. Você não foi convidado? O Isaac deu de ombros. Não gosto de andar de avião. É uma coisa que me assusta. E talvez também prefira ficar aqui. O Isaac deu um sorriso torto, levantou as mãos e não disse nada. Ele não simpatiza muito comigo, não é? Perguntou Johnny. O Dr. Brown. Não, não muito, disse o Isaac. Ele acha que você está brincando conosco, inventando coisas por alguma razão que só você sabe. Talvez procurando chamar a atenção. Mas não o julgue somente com base nisso, John. Com o tipo de cabeça que ele tem, seria impossível pensar de outra forma. Se quer sentir algo por Jim, que seja piedade. É um homem brilhante e vai longe. Já tem ofertas de trabalho interessantes e acho que não vai demorar a voar para longe desses frios bosques do norte. Bangor não o verá mais. Ele irá para Houston, para o Havaí ou até mesmo para Paris. Mas, apesar disso, o Brown é curiosamente limitado. É um mecânico do cérebro. É como se tivesse cortado o cérebro em pedacinhos com bisturi, sem ter encontrado a alma. Portanto, a alma não existe. É como os astronautas russos que deram a volta à Terra e não viram Deus. É o empirismo do mecânico. E um mecânico é apenas uma criança com melhor coordenação motora. Por favor, nunca comente com ele o que estou dizendo. Não. Agora precisa descansar. Amanhã terá... 2. Tudo o que Johnny conseguiu ver do mundialmente famoso Dr. Roop durante a cirurgia foi um par de óculos de aros grossos e um grande quisto na extremidade esquerda da testa. O resto dele estava coberto, tapado, enluvado. Johnny recebeu 2 injeções pré-operatórias, uma de Demerol e uma de atropina. Quando o conduziram até a sala de cirurgia, já estava alto como uma pipa. O anestesista se aproximou com a maior agulha de novocaína que Johnny já tinha visto na vida. Achou que a injeção fosse doer e não estava equivocado. Ela foi aplicada entre a L4 e a L5, a quarta e a quinta vértebras lombares, em um ângulo suficientemente alto para não atingir a cauda equina, aquele amontoado de nervos na base da espinha que lembrava vagamente uma cauda de cavalo. Johnny se deitou de barriga para baixo e mordeu o braço para não gritar. Após um período que pareceu interminável, a dor começou a se transformar em uma vaga sensação de pressão. Pouco depois, a metade inferior de seu corpo ficou totalmente ausente. A face de Roop cresceu sobre ele. O bandido vestido de verde, Johnny pensou. Jesse James de óculos grossos. A bolsa ou a vida? Está se sentindo bem, Sr. Smith? Perguntou Roop. Sim, mas não gostaria de passar por uma injeção daquelas de novo. Pode ler revistas se quiser. Ou olhar para o espelho, se achar que isso pode te distrair. Está bem. Enfermeira, me dê a pressão do sangue, por favor. 120 por 66, doutor. Está ótimo. Bem, amigos, podemos começar? Me deixe um pedaço de coxa, disse Johnny e ficou surpreso com um riso franco. A mão de Roop, envolvida em uma luva fina, deu pancadinhas em seu ombro coberto por um lençol. Ele viu Roop pegar um bisturi e desaparecer atrás da cortina verde encaixada sobre o arco de metal que rodeava seu corpo. O espelho era convexo e era possível ter uma visão razoável, ainda que meio distorcida, de tudo. Ah, sim, disse Roop. Ah, sim, vamos lá. Aqui está o que queremos. Lá, tudo bem. Pinça. Por favor, enfermeira, vamos, acorde. Pelo amor de Deus. Sim, senhor. Agora acho que gostaria de um daqueles... Não, espere. Não me dê o que estou pedindo. Me dê o que eu preciso. Sim, tudo bem. Tira-se, por favor. Com um fórceps, a enfermeira passou ao cirurgião algo que lembrava um feixe de fios finos entrelaçados.
Roop pegou-os delicadamente com uma pinça. Como um jantar italiano, Johnny pensou. E veja quanto molho de espaguete. Foi isso que o deixou meio enjoado, e ele desviou o olhar. Na parte de cima, na galeria, o resto da gangue de bandidos pousava os olhos nele. Eram olhares frios, impiedosos, assustadores. Então ele localizou o Isaac, o terceiro a contar da direita, o relógio ostensivamente preso na frente do jaleco. Johnny moveu a cabeça. O Isaac correspondeu movendo a dele. Isso fez o momento se tornar um pouco melhor. 3. Quando Rob terminou de fazer as ligações entre os joelhos e as panturrilhas, Johnny foi virado para o outro lado. O processo continuou. A anestesista perguntou se ele estava se sentindo bem. Johnny disse que estava se sentindo o melhor possível, dadas as circunstâncias. Ela perguntou se não gostaria de ouvir uma fita e ele disse que seria ótimo. Alguns momentos depois, a voz clara e suave de John Baez encheu a sala de cirurgia. Rob fazia seu trabalho. Johnny ficou sonolento e cochilou. Quando acordou, a operação ainda não tinha acabado. O Isaac continuava lá. Johnny levantou a mão, reconhecendo sua presença, e o Isaac tornou a responder ao aceno. 4. Uma hora mais tarde, tudo estava concluído. Ele foi levado para uma sala de recuperação, onde uma enfermeira não parava de perguntar quantos dedos do seu pé ela estava tocando. Após algum tempo, Johnny conseguiu responder. Rob entrou, a máscara de bandoleiro pendurada de lado. Tudo bem? Perguntou ele. Sim. Tudo ocorreu muito bem, disse Rob. Estou otimista. Bom. Vai sentir alguma dor? Continuou Rob. Talvez bastante. A própria terapia, a princípio, vai lhe causar bastante dor. Tente suportar. Vou tentar, murmurou Johnny. Boa tarde, falou Rob já de saída. Provavelmente, Johnny pensou, para jogar uma rápida partida no campo de golfe local antes de escurecer. 5. Bastante dor. Por volta das 9 da noite, o efeito de toda a anestesia local tinha passado e Johnny estava agoniado. Não conseguia mover as pernas sem a ajuda de 2 enfermeiras. A sensação era que havia cintas com pregos amarradas em volta dos joelhos e cruelmente apertadas. O tempo parecia passar tão lentamente quanto uma lesma. Deu uma olhada no relógio, certo de que já tinha se passado 1 hora desde a última vez que a consultara, e de repente só haviam transcorrido 4 minutos. Jurava que não ia conseguir suportar nem mais 1 minuto de dor. Então 1 minuto passava e ele jurava que não ia conseguir suportar a dor no minuto seguinte. Os minutos se empilhavam à sua frente como moedas em uma pilha de 10 quilômetros de altura. Uma tristeza insuportável abateu-se sobre ele, e ondas constantes de dor baixaram seu moral consideravelmente. Seria torturado até a morte. Operações nos cotovelos, nas coxas, no pescoço. Terapia, andadores, cadeiras de rodas, bengalas. Vai sentir dor. Tente suportá-la. Não, por que você não faz isso? Johnny pensou. Apenas me deixe em paz. Não se aproxime de mim com suas facas de açougueiro. Se isso é o que você entende por ajuda, não quero nem saber. Dor que não parava de latejar, cavando bem fundo em sua carne, deixando sua barriga em brasa, escorrendo por ela. Ele havia se molhado. Johnny Smith virou o rosto para a parede e chorou. 6. 10 dias após a primeira cirurgia, e 2 semanas antes de a próxima ser programada, Johnny tirou os olhos do livro que estava lendo, Todos os Homens do Presidente, de Woodward Bernstein, e viu Sarah parada na porta, olhando excitantemente para ele. Sarah? É você, não é? Ela soltou o ar dos pulmões de maneira trêmula. Sim, sou eu, Johnny. Ele pousou o livro ao lado e olhou para Sarah. Ela estava elegante, usando um vestido de linho verde claro. Na frente do corpo, como se fosse um escudo, segurava uma bolsinha de alças marrom.
Agora tinha mechas no cabelo, e Johnny achou bonito. O detalhe também lhe trouxe uma aguda e dolorosa pontada de ciúmes. A mudança no visual teria sido ideia dela ou do homem com quem vivia e dormia. Sarah estava realmente bonita. Entre, disse ele. Fique à vontade. Sarah atravessou o quarto e, de repente, Johnny percebeu que ela o estaria vendo magro demais. Com o corpo um pouco caído para o lado na cadeira perto da janela, as pernas duras, esticadas sobre uma banqueta, cobertas pelo roupão barato do hospital. Como pode ver, vesti meu smoking, disse ele. Você parece ótimo. Ela beijou seu rosto e dezenas de lembranças se embaralharam confusas na mente de Johnny. Ela se sentou na outra cadeira, cruzou as pernas e ajeitou a bainha do vestido. Um olhava para o outro sem dizer nada. Johnny reparou que Sarah estava muito nervosa. Se alguém encostasse em seu ombro, era provável que ela desse um salto da cadeira. Fiquei sem saber se devia vir, começou ela, mas realmente queria te ver. Estou feliz por ter vindo. Conversando como estranhos em um ônibus, ele pensou abatido. Tem que haver algo mais que isso, não é? Então, como está? Perguntou ela. Estive na guerra. Ele sorriu. Quer ver minhas cicatrizes de batalha? Puxou o roupão até em cima dos joelhos, mostrando os cortes em forma de S que começavam a cicatrizar. Ainda estavam vermelhos, muito marcados pelos pontos. Meu Deus, o que estão fazendo com você? Estão tentando juntar os cacos do Humpty Dumpty, respondeu Johnny. Todos os cavalos do rei, todos os homens do rei e todos os médicos do rei estão aqui. Então acho que... E Johnny parou de falar, porque ela estava chorando. Não fale assim, Johnny, disse ela. Por favor, não fale assim. Desculpe. Eu estava apenas tentando fazer uma piada. Seria mesmo? Será que estava mesmo tentando rir daquilo ou era um meio de dizer obrigado por ter vindo. Eles estão me cortando em pedaços? Você consegue? Consegue rir disso? Ela havia tirado um lenço de papel da bolsa e enxugava os olhos. Não com muita frequência. Acho que ver você de novo me deixou inspirado, Sarah. Vão deixar você sair daqui? Uma hora vão acabar deixando. É como atravessar o velho corredor polonês. Se eu estiver vivo depois que o último homem me atacar, estou livre. Neste verão? Não, acho que não. Não imagina como eu lamento o que aconteceu. Falou ela em um volume tão baixo que Johnny mal pôde ouvir. Eu tento imaginar porque... ou como as coisas podiam ter sido diferentes. E isso acaba me tirando o sono. Se eu não tivesse comido aquele cachorro-quente estragado, se você não tivesse ficado na minha casa em vez de voltar para a sua... Ela balançou a cabeça e o encarou com os olhos vermelhos. Bem, eu acho que esta conversa não tem grande utilidade. Johnny sorriu. Duplo zero. Banca leva. Se lembra disso? Eu arrasei aquela roleta, Sarah. É, você ganhou uns $500. Ele a encarou, ainda sorrindo, mas agora era um sorriso perplexo, quase magoado. Sabe uma coisa engraçada? Os médicos acham que existe a possibilidade de eu ter sobrevivido por causa de uma pancada que levei na cabeça quando era pequeno. Mas não consigo lembrar de nada. Nem minha mãe, nem meu pai. De qualquer maneira, a hipótese me parece bem provável, sempre que eu penso no assunto. Vejo de relance aquela roda da fortuna e sinto um cheiro de borracha queimada. Talvez você tenha sofrido outro acidente de carro, começou ela em um tom um pouco convincente. Não, acho que não foi isso. É como se a roda fosse uma advertência, que eu ignorei. Ela se mexeu na cadeira e disse, um pouco nervosa. Acho que não, Johnny. Ele deu de ombros. Talvez eu simplesmente tenha usado 4 anos de sorte em uma única noite. Mas veja isto, Sarah. Com cuidado e sentindo muita dor, Johnny tirou uma das pernas da banqueta, dobrou o joelho até um ângulo de 90 graus e tornou a esticá-lo. Talvez consigam remontar o Humpty.
Quando acordei, não conseguia me mexer. Esticar as pernas como fiz agora, nem sonhar. Você pode pensar, Johnny, disse ela. É capaz de falar. Todos nós achávamos que... Você sabe. É, Johnny o vegetal. O silêncio caiu novamente entre os dois, canhestro e pesado. Johnny o quebrou dizendo com forçada animação. Então, como você tem passado? Bem, eu me casei. Acho que você já sabia. Meu pai contou. Ele é uma boa pessoa, disse Sarah. E então, em um impulso, eu não podia esperar, Johnny. Também lamento muito por isso. Os médicos diziam que você nunca ia sair do coma. Que o sono se aprofundaria mais e mais até você simplesmente acabar. E mesmo se eu soubesse, ela ergueu os olhos com uma incômoda expressão de autodefesa no rosto. Mesmo se eu tivesse adivinhado o que ia acontecer, Johnny, acho que não conseguiria esperar. 4 anos e meio é muito tempo. Sim, é. É um tempo extremamente longo. Quer ouvir uma coisa mórbida? Pedi que me trouxessem revistas publicadas nos 4 últimos anos só para saber quem morreu. Truman, Janis Joplin, Jimi Hendrix. Jesus! Pensei nele compondo Purple Race e mal consegui acreditar no que estava lendo. Dan Blocker, eu e você. Nós simplesmente também sumimos de cena. Me senti muito mal a respeito disso, disse ela quase sussurrando. Extremamente culpada. Mas gosto do cara, Johnny. Gosto bastante dele. Tudo bem. É o que importa. Ele se chama Walt Hazlitt e é... Acho que prefiro ouvir você falar de seu filho, interrompeu Johnny. Não fique ofendida, tá? É uma coisinha linda, disse ela sorrindo. Vai fazer 7 meses agora. O nome dele é Dennis, mas o chamamos de Danny. O nome veio do avô paterno. Venha com ele um dia destes. Gostaria de conhecê-lo. Vou trazê-lo. Os dois trocaram um sorriso amarelo, sabendo que isso jamais aconteceria. Johnny, você está precisando de alguma coisa? Só de você, garota. Dos meus últimos 4 anos e meio de volta. Negativo, disse ele. Você continua lecionando? Ainda vou lecionar mais um pouco, respondeu ela. Ainda cheirando aquela cocaína horrível? Ai, Johnny, você não mudou nada. Sempre o velho piadista. O mesmo velho piadista, concordou ele, e o silêncio caiu de novo entre eles como um baque quase audível. Posso vir te visitar de novo? Claro, seria ótimo, Sarah. Johnny hesitou, não querendo que o encontro acabasse de modo tão pouco conclusivo, não querendo magoar a ela nem a si próprio, se isso fosse possível, querendo dizer alguma coisa franca. Sarah, você fez o que era certo. Será? Perguntou ela e sorriu, mas o sorriso tremeu nos cantos da boca. Não sei. Tudo parece tão cruel e tão... Não posso deixar de dizer, tão errado. Amo meu marido e meu bebê. E quando o Al diz que um dia vamos morar na melhor casa de Bangor, acredito nele. Diz que um dia vai se candidatar ao lugar de Bill Cohen na prefeitura e também acredito nisso. Diz que um dia alguém do Maine vai ser eleito presidente e quase posso acreditar nisso. No entanto, venho aqui e olho para suas pobres pernas. Ela estava começando novamente a chorar. Parece que você passou por um triturador ou algo parecido. E está tão magro. Não, Sarah, não. Você está tão magro. E tudo parece tão errado e cruel. E eu detesto essa situação. Detesto, porque não é nada justo. Nada disso é. Às vezes eu acho que nada é justo, disse ele. A vida é dura. Às vezes você simplesmente precisa se contentar com o pouco que tem e tentar viver com isso. Vai, seja feliz, Sarah. E se quiser voltar para me ver, venha mesmo. E traga um baralho. Vou trazer, respondeu ela. Desculpe por estar chorando. Não é muito encorajador para você, né? Tudo bem. Ele sorriu. Mas procure se livrar dessa cocaína, querida.
Seu nariz vai ficar podre. Sempre o velho Johnny. Sarah deu uma risadinha. De repente, ela se curvou e lhe deu um beijo na boca. Ah, Johnny, fique bom logo. Ele a olhou com o ar compenetrado quando ela recuou. O que foi? Você não a perdeu lá, disse Johnny. Não, com certeza. Perdi o quê? Ela franziu a testa confusa. Sua aliança. Você não a perdeu em Montreal. Johnny pôs a mão na testa e os dedos esfregaram a têmpora direita. O braço formava uma sombra, e Sarah, com uma sensação muito próxima de um medo supersticioso, viu que o rosto de Johnny estava meio na luz, meio no escuro. Isso fez com que ela se lembrasse daquela máscara de Halloween que a assustara. Ela e Walt passaram a lua de mel em Montreal, mas como Johnny saberia? A não ser que Herb tivesse lhe contado. Sim, só podia ser isso. O problema era que só ela e Walt sabiam daquela aliança perdida no quarto do hotel. Ninguém mais sabia, pois Walt já havia comprado outra antes de voltarem para casa. Ela ficou sem graça de contar a história. Nem sua mãe ficou sabendo. Como? Johnny franziu profundamente o senho e depois sorriu. Tirou a mão da testa e agarrou-se com força à outra mão. Não era o tamanho certo, começou ele. Se lembra de quando estava fazendo as malas, Sarah? Ele saiu para comprar alguma coisa e você ficou arrumando as malas. Ele foi comprar... Não sei. Essa parte está na Zona Morta. Zona Morta? Walt tinha ido a uma loja de artigos para presente e comprou um bocado de bobagens como souvenirs. Almofadas coloridas e coisas do gênero. Mas, Johnny, como soube que eu perdi minha... Você estava fazendo as malas. A aliança estava larga, realmente larga. Você pretendia mandar ajustar quando voltasse. Mas, enquanto isso, você... Ele começou a franzir o senho novamente. Mas, de repente, a coisa clareou. Ele deu um sorriso. Você tentava ajustar com um pouco de papel higiênico. Agora ela não tinha mais dúvida em relação ao medo, que se espalhava vagarosamente em seu estômago como água gelada sendo derramada. Sua mão rastejou até a garganta e Sarah regalou os olhos para Johnny, quase hipnotizada. Está com a mesma expressão nos olhos, o mesmo olhar frio e obcecado que tinha naquela noite enquanto ganhava da roda. O que aconteceu com você, Johnny? No que você se transformou? O azul dos olhos dele tinha escurecido e se tornado quase roxo. Ele parecia distante. Sarah teve vontade de correr. O próprio quarto parecia estar escurecendo, como se, de alguma forma, Johnny estivesse rasgando a trama da realidade, quebrando os elos entre passado e presente. Escorregou do dedo, afirmou ele. Você estava colocando as coisas de barbear do seu marido em um daqueles bolsos laterais, e a aliança simplesmente escorregou. Só mais tarde você percebeu que havia perdido, e ficou achando que tinha sido no quarto. Ele riu. Foi um ruído alto, metálico, sincopado. Não era nada como um riso habitual de Johnny. Era uma coisa fria. Fria. Putz, vocês viraram aquele quarto do avesso. Mas você deixou a aliança em uma mala. Ela continua naquele bolsinho interno. Sempre esteve lá. Suba no sótão e dê uma olhada, Sarah. Você vai encontrar. No corredor, alguém deixou cair um copo d'água ou coisa parecida. E, quando o objeto quebrou, a pessoa se assustou e disse um palavrão. Johnny olhou na direção do som e seus olhos se iluminaram. Olhou de novo para Sarah. Viu que ela estava paralisada, os olhos arregalados, e franziu o senho com preocupação. O que foi? Eu disse alguma coisa errada, Sarah? Como você sabe? Murmurou ela. Como pode saber disso? Não faço ideia. Sarah, desculpe se eu... Johnny, preciso ir embora. O Danny está com a babá. Tudo bem, Sarah. Desculpe se te deixei perturbada. Como você sabe da minha aliança, Johnny? Ele se limitou a balançar a cabeça. 7. Na metade do corredor do primeiro andar, o estômago de Sarah começou a parecer estranho. Ela encontrou o banheiro feminino bem na hora. Entrou correndo, fechou a porta de uma das cabines e vomitou violentamente.
Deu a descarga e ficou parada de olhos fechados, tremendo, mas muito próxima de sorrir. Da última vez que estivera com Johnny, também vomitara. Reação nervosa? Memórias sendo reencenadas? Pôs a mão na boca para abafar o que pudesse estar tentando sair. Um riso ou talvez um grito. E na escuridão, o mundo pareceu rodopiar loucamente, como um disco, como uma roda da fortuna.